Ok, estamos prontos? Opa, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. E aí, Dudu, boa tarde. Eduardo, você consegue confirmar no outro chat se as pessoas já entraram? Senhor, Então, já está no ar. pronto, A vamos gente pode começar. começar já. Pessoal, boa tarde a todos. Esse workshop ele faz parte da nossa comemoração de confraternização desse ano, do Sinduscom Coopercom. É uma oportunidade da gente, mesmo à distância, em um momento que o de Covid aumentar, podemos participar, treinamento, interação, distribuição de conhecimento, certo? E como não podia ser diferente para esse ano tipo de 2020, nós não podíamos sair em 2020 igual entramos. Minimamente, nós temos que abraçar a tecnologia para crescer e desenvolver. E é o que as empresas ao longo do país têm, tem um recurso muito grande, tem um investimento em TI maciço. Então, o Sinduscom, representado por mim, e o Coopercom pelo Eduardo, atual presidente, a gente tentou reunir um grupo de feras, de sistema, de software, de produtos que vão atender muito a nossa construção civil para a gente poder, pelo menos, trabalhar de igual para igual com relação à organização, disciplina, metodologia, processos, e usando as mesmas ferramentas que as maiores empresas do Brasil e do mundo usam hoje, certo? Então, nós temos aqui o Ciente, que é um parceiro de datas, um software voltado para a construção civil. Eu sempre relato que nós, construtores, erramos muito na hora de adquirir software, porque a gente compra software de tudo, menos de construção civil. Então, nós temos hoje um software que integra com o BIM, faz medição de obra, entrega sucesso com anúncios relatórios, e outros softwares de gestão compartilhado, entendeu? Para melhorar. Toda empresa tem um viés, toda empresa é ligada em contabilidade, mais ligada em produtividade, em algum tipo de controle. E o Ciente, hoje, como é uma plataforma, ele abre espaço para depois. Então, hoje, essa nossa jornada digital, e eu espero que vocês gostem e tirem o máximo proveito disso. Eduardo, está contigo. Tá bom. A gente fica muito feliz com essa parceria, né? Que hoje o Cienge é o parceiro oficial tanto da Coopercom quanto do Sinduscom. E a gente tem defendido muito, como o Guilherme citou, né? O uso de novas tecnologias, ainda mais de uma plataforma como essa. Eu utilizo o Cienge desde 2017 e posso relatar que o quanto eu cresci profissionalmente, nossa empresa cresceu também. Desde a evolução em BIM, desde contabilidade. Recentemente, a gente terminou de implantar o último módulo do Cienge, que foi o módulo contábil, que é sensacional. E também essa parte de integração em BIM, a gente está muito avançado aqui nessa parte de BIM, e o Cienge conversa muito com o BIM, porque acaba a extrair quantitativos, alimentar orçamentos. E a gente queria falar também dos nossos parceiros que vão participar, né, que é tanto o Mentor quanto a Prevision, que complementam o Cienge, como o Guilherme citou, como o Cienge é uma plataforma, ele consegue integrar com outras soluções no mercado, e a gente trouxe essa experiência para vocês, e a gente, de coração, quis trazer o melhor, depois de um ano desse, o que pudesse ajudar a gente, né, Guilherme? E aí a gente está evoluindo nesse sentido, esperamos que todos gostem, né? E a gente usa, né, Guilherme, o Cienge nas nossas empresas, e a gente pode relatar na prática o que tem nos ajudado, né? Não, de fato, aqui o fato mais marcante para mim foi eu ter descoberto roubo, certo? Pelo controle de estoque. Houve uma movimentação interna no meu estoque, de uma obra para outra, que essa obra não precisava. Foi acusado que aquele material não deveria ser deslocado, porque ele não fazia parte da composição. E ali, sinceramente, foi só no dia chamar a polícia e pegar as pessoas. Fora o controle que eu tenho do cimento versus a produtividade, né? O que é um item que eu gosto muito. E hoje a integração com o BI que me ajuda nas ferramentas de gestão. Então, assim, sou bem satisfeito com isso. O Guilherme está relatando a situação que aconteceu comigo também, Guilherme. Eu consegui, através de um orçamento da obra, ver que estava um consumo muito alto de cabos elétricos. E aí, quando a gente foi rever a composição,
gente viu que a composição estava certa, e aí a gente acabou descobrindo um roubo também na obra, que em outra situação, se a gente não tivesse um controle tão interessante através do sistema, a gente não teria descoberto. E para finalizar aqui, eu queria falar de uma situação que eu passei no passado, por conta de falha na contabilidade. Eu passei um trauma muito grande, e a gente terminou agora de implantar em outubro o módulo contábil do Cienge, que eu confesso que eu estou maravilhado. Vocês terem ideia, até a apuração do imposto é dentro do Cienge, entendeu? A guia já sai de dentro do sistema. Isso aí, eu estou maravilhado com isso, e eu acho que a nossa empresa vai crescer mais ainda por conta dessa implantação desse novo módulo. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Espero que todos gostem, tá bom? A gente está aqui. A gente também, alguns construtores, colegas ou estudantes que quiserem saber um pouco mais da nossa experiência, a gente está de portas abertas, até mesmo fora da live, se quiserem nos procurarem depois. A gente pode contar melhor nossas experiências, mostrar melhor o sistema, a plataforma. O Johannes está presente, que é o nosso guru, posso dizer, aqui do Piauí, entendeu? Quem representa o Cienge. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, e fiquem à vontade e desfrutem bastante. Isso mesmo, pessoal. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje é o primeiro dia do nosso evento da transformação digital na indústria da construção. Para começar aí com chave de ouro, vamos ter aqui dois especialistas que estão trabalhando junto ao Cienge, estão trabalhando junto às empresas da indústria da construção aí no Piauí, para levar cada vez mais a transformação digital para o dia a dia. Eu convido aqui para iniciar o nosso evento Paula Lunardelli, que é CEO da Prevision, e vai falar sobre o planejamento de obras. E, na sequência, nós teremos o Jairon Barros, CEO da Mentor Construção e Planeja Engenharia, que trará aqui uma abordagem bastante interessante sobre o planejamento e produtividade de mão de obra. Então, sem mais delongas aqui, Paula, seja bem-vinda e boa apresentação. Legal, obrigada, Gi, satisfação, mais um evento juntos, né? Isso aqui é parceria, gostei muito da introdução do Eduardo e do Guilherme, que estão conectados ao guru aí da região, como dizem o nosso amigo Johannes, que sem dúvida entende muito do que realmente é importante para fazer uma gestão de obra eficiente, está sempre conectado às melhores soluções, às melhores empresas. Então, satisfação, obrigada pela atenção de todos, boa tarde a todos novamente. Vou iniciar aqui a minha apresentação, então, e ao final a gente vai trocar umas ideias aí depois da apresentação do nosso amigo Jairon da mesma forma. Acredito que já estejam vendo aqui a minha tela, certo? Maravilha. Então, estou aqui hoje para falar sobre tecnologia para gestão eficiente de obras, né? A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento especificamente e os aprendizados com o crescimento da Prevision de 1 a 400 obras, da Prevision, que é uma plataforma que nasceu aqui em Florianópolis, muito próximo ao Cienge, que é um grande parceiro, e ainda mais com esse super parceiro foco aí do Piauí, grande amigo Johannes, sem dúvida fomentou ainda mais esse nosso crescimento. Rapidamente me apresentando, então, sou engenheira civil, uma das fundadoras da Prevision, hoje estou também como diretora da vertical de Construtex, aqui da ACAT, perdão, repetiu aqui, mas eu gosto muito de trazer essa foto com o sapatão sujo, porque quem trabalha com obra aqui sabe muito bem que os grandes desafios estão lá na ponta, né, onde a gente aprende a negociar, onde a gente aprende a resolver problemas, a ter visão de mais previsibilidade e percebendo lá na ponta, né, todos os problemas que a gente tem no dia a dia. Eu me tornei uma empreendedora, entusiasta da transformação do setor da construção civil. E tudo nasceu através de um grande problema, né? Eu acho que muitos aqui que estão nos ouvindo também são clientes Cienge. Vou contar para vocês que eu também já fui cliente Cienge. Era diretora de engenharia em uma construtora aqui em Florianópolis, quando na última crise, todos devem lembrar muito bem também como aconteceu, a gente teve um problema grande, uma obra que estava dentro do prazo, do custo, era vinculada a um fundo imobiliário, e o que aconteceu foi que o dinheiro começou a acabar, né? Essas nossas crises que trazem mais imprevisibilidades, naquele momento o problema era dinheiro, né? E hoje a gente tem aí problemas relacionados a materiais e diversos outros, mas o que aconteceu foi que a gente utilizava o Cienge, era o coração da empresa, né? E tudo que a gente levava de informação para dentro dele acontecia através do MS Project, né? Então, uma plataforma aí que trabalha com diagrama gigante.
e que naquele momento a gente tinha um planejamento lá com mais de 1.500 linhas e que me trouxe pouca visibilidade, né? A gente gastava lá mais de 1 milhão por mês na obra e precisamos reduzir esses desembolsos para 300 mil reais em 4 meses, e isso de uma forma muito brusca, né? E eu lembro bem de olhar para aquele planejamento extenso e dizer, tá bom, controlar eu consigo, a obra está dentro do prazo, mas agora quando eu preciso gerar um novo cenário, o que acontece, né? E aí que a gente percebeu que no final das contas a gente tinha muito dado, mas tinha pouca informação, que nos limitava a visão de longo prazo, né, e que nos deixava de cabeça baixa, levando muito tempo, né, desperdiçando muito tempo com horas operacionais e digitando e coloca numa planilha e joga para outra, enfim, o que fez com que a obra tivesse desalinhado da estratégia, né. Então, aqui o que aconteceu foi que, naquele momento, como eu falei, né, a gente tinha aqui um diagrama, um cronograma, um diagrama gigante, que nos trazia 2 informações, né, que é o que eu preciso fazer e quando, mas que tinha muitas linhas, né, e além de tudo tinha uma visão de produção empurrada, né, eu já falo um pouquinho mais do conceito, mas aquilo não nos limitou, não nos trouxe possibilidade de geração de cenário. Felizmente, naquele momento, a gente tinha uma planilha, um Excel, Excel, todos os técnicos aqui que estão sabem bem o valor que isso gera, um Excel que tinha aplicado a metodologia de linha de balanço, né? Então, que além de a gente ver o que e quando, a gente tem o local, né? Então, naquele caso, eram os pavimentos, né, de um prédio vertical, em que eu conseguia ver o que precisava ser feito, que são os serviços, aqui essas cores, né? Então, esse rosinha, quando e onde. Isso me trouxe muito mais visibilidade de qual que era a melhor estratégia. É lógico que naquele momento muito mais limitado, porque o Excel não me deixava simular, mas a gente criou uma super planilha que nos trouxe muito mais visualização, que trouxe muita clareza do ciclo ideal, das interferências, né, de quais que eram os buffers, nos trouxeram muito mais previsibilidade. E o mais interessante de tudo isso não é nem só a visão de cenário, mas a lógica do planejamento em linha de balanço faz com que a gente pense no último término possível para cada um dos serviços, pensando no balanceamento. Isso trouxe muito mais eficiência para o processo e a gente teve um resultado muito legal lá atrás. Mas depois de um tempo saí da empresa, né, aquele projeto no final das contas foi se desfazendo. E aí que eu parei para pensar, poxa, a gente tinha plataformas líderes de mercado, todo um time dedicado a isso e não conseguiu resolver o problema, né? Fui prestar consultoria, um dos meus sócios atuais também atuava na empresa e a gente depois de um tempo ele também saiu, a gente se conectou, poxa, se a gente viveu aquele problema lá atrás, como fazem as outras empresas, né? E fizemos uma pesquisa de mercado e entendemos que 97% das empresas entrevistadas não tinham domínio sobre o fluxo físico-econômico, digamos, ou físico-financeiro. Ou seja, uma coisa é eu planejar e controlar, outra coisa é eu olhar para aquele planejamento e criar um cenário de acordo com a eficiência da obra, mas também a eficiência da empresa. Qual que é o caixa que eu tenho para hoje? Como que eu otimizo essa minha curva, né? E aí não é à toa que a gente percebe que 75% das obras do mundo atrasam, é lógico que tem diversos outros fatores, mas esse peso econômico com certeza tem um peso muito grande sobre isso. E aí a gente percebeu que as necessidades do mundo e as nossas habilidades se encontravam naquele ponto, e aí se tornou a nossa missão. Então, além de resolver esse nosso problema, como é que a gente pode tornar isso exponencial para resolver o problema de muitas outras empresas? E foi aí que a gente criou a primeira plataforma de planejamento estratégico de obras com conceitos Lean, que tem uma missão muito clara de entregar empreendimentos mais sustentáveis através da gestão eficiente de obras, que, querendo ou não, é o que a gente tem de mais previsível dentro de casa. E para realmente transformar um problema tão grande, a gente não podia fazer mais do mesmo, a gente tinha que ser disruptivo, né, como a gente chama. Então, a gente criou uma plataforma muito diferente, né, que tem como primeiro pilar a entrega de tempo estratégico, chega de ficar operando planilha e conecta e joga aqui para lá, vamos ter uma visão muito mais clara e centralizada para que o tempo seja aplicado sobre estratégia. A aplicação de metodologias mais eficientes, né? Então, a gente trabalhar com a linha de balanço. Quem ainda não escutou em linha, não ouviu falar em linha de balanço aqui, vale a pesquisa, tem diversos materiais disponíveis aí. Eu sei que a maturidade da região é muito alta, mas vale a pena, né? Então, a gente conectou o melhor das metodologias, que é uma linha de balanço, mas com relações de dependência para eu fazer simulação, né? E o controle em tempo real com uma clara visão de longo prazo.
Tudo isso para que, além de a gente dominar e centralizar os dados, a gente tenha domínio sobre o planejamento. Então, como é que eu posso, além de controlar, simular algum cenário, criar uma nova versão que esteja de acordo com o meu planejamento de obra, né, mas que também esteja conectado à minha estratégia. Logo mais eu já falo até de como que isso funciona na conexão com o Cienge, né? Então, aqui essa é uma das telas principais do sistema, né, que traz um planejamento muito mais visual. Espero que estejam conseguindo enxergar bem aí, mas como eu trouxe no outro momento, a diferença da linha de balanço é que a gente planeja local no tempo, né? Então, a lógica de tempo-caminho, e o que a gente faz aqui é lançar numa visão de linha os serviços. Isso me traz muito mais visibilidade, porque eu consigo entender o sequenciamento de um pavimento, que acontece a estrutura, a alvenaria, as instalações, o reboco, assim por diante. A gente consegue ver um período, então eu faço um corte aqui no dia de hoje, eu sei que eu tenho que estar fazendo estrutura do tipo 1 e alvenaria lá de subsolo, aqui num exemplo, e a gente consegue ver o fluxo muito mais claramente do serviço, para que a gente consiga ter um fluxo contínuo, né? Então, atrasei. Uma coisa é a gente fazer um super planejamento eficiente no começo, mas a gente sabe que tem muita interferência em obra, muita imprevisibilidade. Quando um serviço atrasa ou aumenta o prazo, como é que eu posso simular e continuar buscando uma eficiência naquele planejamento? Além disso, esse ponto é bem importante. Então, aqui falando em linha de balanço, a gente estava falando de um planejamento de longo prazo, né? Quando a gente já olha para essa visão das restrições, né, de remoção de restrições, a gente já está olhando mais para um formato aí de pool planning, né? Como é que eu consigo planejar o meu médio prazo? Tem muito especialista que fala que aqui está grande parte do segredo de a gente conseguir ter uma obra mais eficiente, né? Então, entrando um pouquinho mais no ponto, muitas vezes a gente sabe que a alvenaria não iniciou no dia certo, ou instalação, enfim, não porque ninguém sabia que tinha que fazer, mas porque alguma premissa não foi cumprida até aquele momento, né? Então, foi um contrato que não foi fechado, foi um projeto que não chegou, ou um material que não está disponível, né? Eu acho que é bom até fortalecer esse ponto. A gente tem conversas aqui com, né, hoje, clientes em 14 estados, a gente tem muito cliente que tem replanejado a obra de acordo com as necessidades de materiais, né? Que, na verdade, a indústria não conseguiu nos atender nesse crescimento. Então, aqui a gente consegue vincular cards, né, numa visão em Kanban mesmo, do que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo que está completo, para que a gente consiga vincular essa gestão da obra, as necessidades da obra ao escritório, né? Então, colocando lá etiquetas, eu consigo ver tudo que é de compras de todas as obras em paralelo, ou tudo que é de um responsável só, centralizando e otimizando muito a comunicação lá na ponta. Além disso, a gente tem um controle em tempo real lá na ponta, deixando bem claro, a Previsão não é uma plataforma de gestão de curto prazo, aí o Jairon vai trazer muito mais conhecimento nesse ponto. Essa é uma medição física de obra, ninguém está falando de empreiteiro, né, de contrato aqui, sim de medição física de obra que vai estar conectada numa visão físico-financeira lá com o meu ERP, mas de qualquer forma a gente já tem aqui também registros do que estava previsto, que foi realizado, imagens, teve alguma motivação maior de atraso para que isso seja otimizado lá na frente. Tudo isso depois se centraliza em uma dashboard, como a gente chama, o pessoal, o Guilherme falou sobre BI lá no começo, o importante é centralizar a informação. Então, aqui a gente traz um orçamento para dentro da plataforma, o planejamento foi feito, a gente conecta as duas estruturas com flexibilidade de EAPs para trazer essa visão de curvas de avanço acumulado, né? Então, a gente consegue ver o total da obra previsto e realizado, período a período, serviço a serviço, né? E tudo isso numa conexão direta. Quando a gente tem aqui, se eu já sou cliente Cienge, eu não trago esse orçamento via Excel, eu trago diretamente via API da plataforma e depois de conectado, esse fluxo fica contínuo na vinda e na volta do planejamento atualizado. Além de ver uma obra, a gente consegue consolidar todo o portfólio em paralelo, tanto a visão de curva acumulada para eu entender uma projeção lá na frente, quantos por cento que eu vou ter feito de cada obra, mas também aqui um corte na última medição de quanto que estava previsto no meu planejamento inicial, no meu replanejamento e no que foi realizado, para que a gente consiga focar no que realmente importa, em qual que é a obra que eu tenho que botar mais atenção, que eu tenho que botar mais investimento. E tudo isso consolidado nessas funcionalidades que eu trouxe para vocês há pouco, né, com foco muito grande em integrações estratégicas aí com o Cienge, super parceiro. Hoje ontem a gente fez a conta, a gente tem mais de 150 obras de Previsão e Cienge, então já é um case mais do que comprovado.
A gente traz tudo isso com 20 vezes mais agilidade, esse é o feedback claro dos nossos clientes, e um foco muito claro no sucesso do cliente também, com uma equipe de implantação, uma equipe de sucesso do cliente, todos com formação em engenharia, para que a gente consiga entender a necessidade dos clientes, né? Quando a gente olha para qual que é o objetivo, né? O que a gente quer com isso? É otimizar o dia a dia, mas no final das contas é otimizar a obra, né? Então, com redução de desperdícios, a gente sabe que a gente tem um caminho muito longo ainda nisso, tem uma fatia muito grande, e além disso, a otimização na alocação de recursos, né? Então, olhando aí para uma média de mercado de economia de até 6%, a gente estaria pensando no investimento, um retorno de até 40 vezes. E é por isso que a gente tem muitos clientes satisfeitos e diversos cases, trazendo que a visão consolidada das obras trouxe muita transparência e facilidade para decidir, então é uma decisão em busca de melhores resultados. Essa construtora Laguna aqui de Curitiba tem um padrão muito legal, vale a pena consultar. Muitos outros clientes, também Paraná, mostrando a facilidade da linha de balanço e quando aplicada no Prevision, como é fácil simular. A simplicidade e eficiência, né? A conexão entre engenharia e financeiro, isso é muito importante, ninguém tem tempo para baixar a cabeça, vamos ser eficiente. A metodologia super dinâmica, né? Então, trazendo o processo em tempo real, a transparência da obra e do escritório, tornando o processo muito mais eficiente. Ganhar tempo para focar no que importa, né? Focar lá na obra, esse é o feedback de um engenheiro lá de ponta, para a gente uma satisfação muito grande. Em contrapartida, quem está lá no escritório também tem tempo para focar na estratégia. E no final das contas, não tirar os olhos do que realmente necessita atenção. Quem aqui conhece de obra sabe que é todo dia um grande desafio, então que a gente consiga otimizar esse tempo para o que interessa. E aqui também um feedback falando que a integração com o Cienge trouxe muito valor e a possibilidade de gerar cenários e trazer previsibilidade para a empresa, né? Então, só reforçando, tudo isso que a gente conversou, no final das contas, tem muito mais valor quando integrado ao ERP, né? O Cienge aí como nosso parceiro. Então, a gente consegue aplicar os conceitos Lean e ter o planejamento atualizado com maior frequência no ERP. Hoje, boa parte dos nossos clientes tem semanalmente o que foi realizado em obra e o que está projetado para executar para frente no Cienge atualizado toda semana. Isso possibilita aí, os especialistas podem falar muito mais dentro do Cienge, né? Mas a gente consegue estruturar um processo de ter também um cronograma de suprimentos, que a gente sabe que hoje é uma dor muito grande, né? Então, como é que se o meu prazo não está atualizado lá, não adianta de nada eu super detalhar e criar as premissas, né? Então, isso gera um valor muito grande. Análise de tendência de custos, quando a gente lança lá, a gente também tem um relatório de custo por nível atualizado em tempo real, e isso nos traz uma visibilidade muito grande da obra. E, além disso, as análises, né, a conexão entre o físico e o financeiro, permitindo análises econômicas e uma visão de fluxo de caixa com mais agilidade e precisão. E a gente fez todo esse caminho, essa trajetória muito próximo dos nossos clientes. Esse aqui é um cliente Cienge também, muito próximo aqui, a Gi conhece bem. Na época que a gente ainda fazia implantações presenciais, a gente faz isso de forma remota, em 5 horas a distância, está tudo implantado. E planejamento pronto, aqui até em obra, né, contato com muito cliente, é isso que importa para a gente. Não adianta a gente resolver o problema da Paula, já foi resolvido há muito tempo, agora como que a gente consegue ajudar todos esses clientes, né? E no final das contas, conectar também com o mercado, levar essa informação para frente, né? Ter bons parceiros aqui, esse amigo Aldo Matos aí da região, em evento do Cienge, então, satisfação muito grande, foi isso que foi nos ajudando a trazer essa curva de crescimento, né? Então, o ano de 2018 a gente terminou com 17 obras, 2019, 120 obras, e ontem atualizei também esse dado, hoje temos, na verdade, 110 clientes, esqueci de atualizar, e 435 obras em 14 estados brasileiros. Colocamos um pezinho também nos Estados Unidos, mas o nosso foco é ajudar o Brasil. E temos isso através de parcerias de sucesso, né? A Prevision tem um investidor estratégico que todos conhecem aqui, que é a Vedacity. O Cienge plataforma, que além de parceiro comercial, é parceiro aqui na Associação Catarinense de Tecnologia. A Foco, que o meu amigo Johannes aí, poxa, satisfação enorme, nos ensina todo dia, sabe bem, tem um cuidado muito grande com os nossos clientes, né? A CAT, como eu já falei, a gente tem aqui o Secov, ano passado a Prevision ficou em primeiro lugar, Secov São Paulo, como startup do ano. Consultores, parceiros consultores, e aqui um destaque também para a Planégica, do nosso amigo Jairon, que
daqui a pouco vai trazer um pouquinho mais de informação. Como eu falei, esse crescimento foi muito exponencial e ele continua. Então, aqui, para quem tiver um amigo fora do Brasil, já pode indicar. A plataforma também já tem a sua versão em inglês. Mas isso nos trouxe uma visão de números. Vou trazer aqui um pouquinho mais de conteúdo para vocês, falando sobre os números da Prevision, né? Então, a gente já tem mais de 600 obras gerenciadas na plataforma, né? Muitos serviços lançados, um total de... Isso aqui, com certeza, já cresceu. Mais de 7 bi gerenciado dentro da plataforma, o que nos trouxe uma visão de mercado, né, de benchmark. Então, a gente começou esse projeto esse ano, né, quanto à certificação, isso muito mais com o objetivo de mostrar para os nossos clientes onde eles estão diante do mercado, onde eles podem chegar. E então, a gente analisou as rotinas mais eficientes de planejamento para que se tenha mais eficiência e obras no prazo. E os parâmetros que são considerados são 3 principais. A própria performance de prazo, depois o grau de maturidade de gestão da empresa, né, o que ela tem de premissa e de processo, e o engajamento com a plataforma da Prevision, que é um reflexo desses dois. Se eu tenho maturidade, se eu me importo com o prazo, eu vou utilizar isso aqui com muito mais recorrência, né? Então, na performance de prazo, a gente leva em consideração o índice de desempenho de prazo e a projeção de atraso, né? Porque o IDP, ele faz um corte para trás e a projeção de dias de atraso é dali para frente, como que eu replanejo para que eu retome esse prazo. E a gente tem aqui alguns cortes, né? Então, a gente vai ver que existe um padrão que as empresas que têm maior performance em prazo, a gente fez uma análise aqui de 5 empresas, né? Mas a gente tem essas mais de 300 obras já consolidadas aqui com esse corte. Depois a gente vai para o grau de maturidade, que leva em consideração se a empresa tem um gestor de planejamento, se ela faz os relatórios físico-financeiros numa mesma frequência, se ela tem uma visão de longo e de médio prazo e até a interação com curto prazo, aí já é um bom link. Se o planejamento chega tanto na diretoria quanto na equipe de campo, se a empresa já tem um orçamento detalhado, que a gente vê que também é um movimento super importante, né, na conexão com a ERP, e se ela utiliza outra solução tecnológica, pensando em tecnologia, e aqui se ela já leva em consideração, já pensa em fluxos contínuos, se o seu planejamento é balanceado, né, que é o que a plataforma também possibilita. Então, quando a gente olha lá para as empresas que têm melhores desempenhos de prazo, são as empresas que têm mais maturidade de gestão, né? Então, aqui nos níveis de muito alto até muito baixo, mostrando um reflexo muito direto. O engajamento, da mesma forma, a gente leva em consideração se a empresa mede com a frequência determinada, se ela replaneja a sua obra, né? Não adianta essa coisa de ficar correndo atrás de planejamento, não existe, gente. Precisa ter eficiência para saber como retomar. Se ela utiliza a remoção de restrições, né? Se ela usa aquele Kanban para garantir, se ela tem gestor ativo, se ela tem um número de usuários ativos que faz sentido na conexão entre obra e escritório, se ela gera a curva físico-econômica e ela utiliza essa conexão e exportação e integração com outras plataformas. Então, aqui o padrão se mantém. De novo, as empresas que têm o índice de desempenho de prazo têm um valor mais alto lá na ponta, né? Então, elas conseguem efetivamente gerar mais desempenho. E aqui os parâmetros são de muito baixo, então menor do que 3, e muito alto de 8 a 10, né? Com essas faixas intermediárias. E o que a gente faz ao fim dessas 3 análises é considerar os pesos. Então, o que é mais importante no final das contas é o próprio prazo, né? Se eu estou tendo desempenho, depois o grau de maturidade, depois o engajamento da plataforma. E diante disso, a gente consegue criar uma amostra aqui. Então, clientes ouro, clientes prata, né? Clientes bronze e clientes. E aqui na nossa amostra, sendo bem sincera para vocês, tem clientes que ainda não têm o nível de classificação, mas que olham para isso como uma meta de desenvolvimento para ganho de eficiência. Então, as classificações são de 9 a 10 ouro, né, de 8 até 9 prata e depois o bronze. E aí o cliente ganha lá a sua medalhinha. Esse cliente específico aqui foi um cliente que, inclusive, levou essa apresentação da certificação para o órgão financiador, e isso está com a possibilidade de gerar um benefício lá para eles na frente, né? Então, aí, para a gente ir fechando, já falei bastante, né? A indústria da construção já mudou. Eu acho que vocês têm ouvido falar bastante sobre Lean Construction, né? Quais que são as necessidades disso hoje. Não sei se quem não escutou ainda precisa se desenvolver um pouco mais, né? A gente
tem falado muito que, no final das contas, a gente não tem que falar de plataforma, e sim de metodologias. Então, diagrama de Gantt é uma metodologia que tem mais de 100 anos, né? Não é específico para o mercado da construção, e quando a gente traz essa expertise da indústria e começa a pensar em fluxos contínuos e linha de balanço, isso tem um diferencial muito grande, né? A importância de a gente ter previsibilidade, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente sabe que não adianta achar que a gente vai fazer do mesmo jeito, né? O mundo vem cheio de imprevistos e a gente precisa gerar cenário diante disso, então um foco muito grande nos materiais. Como é que eu consigo antever tudo isso? Eu tenho que ter um planejamento muito ajustado. Um outro ponto muito importante é que prazo é igual a custo. A gente vê aqui a cada dia que essa otimização traz economia, seja de um dia de obra, seja operacional, elas são diretamente conectadas, né? Investimento em planejamento é retorno imediato, porque ela interfere em mão de obra, em material, em custos, em segurança, em tudo que interage dentro da empresa, né? Falando um pouco de ROI, alguns cases aqui, então a otimização de tempo operacional é muito grande, principalmente na atualização e na criação dos reportes dentro do Prevision. A otimização do planejamento, isso eu gosto muito de trazer. 100% dos projetos que saem de um diagrama de Gantt, que são implantados na plataforma, são otimizados, ou eles têm folgas, ou os fluxos têm algum tipo de interferência entre os planejamentos. Isso é muito importante, mesmo uma empresa mais madura. Antecipação de prazo, a gente tem alguns cases aqui, então operadoras, né, uma rede de supermercado que entregou 10 dias antes, faturou 1,5 milhão a mais, uma obra residencial aqui do Rio Grande do Sul, que conseguiu com a visão de lotes e linha de balanço reduzir em 22% o prazo total da obra, e aí trazendo uma economia de 1,8% do custo total da obra, só com essa alteração. E aí, como reforçando a média de mercado na aplicação de metodologias Lean, quando tem um planejamento atualizado, são duas referências que chegam no mesmo número da PIN e do Instituto Brasil, de 6% do custo total da obra. Então, eu agradeço imensamente a atenção de vocês, falo bastante porque sou realmente uma entusiasta, os convido a construir esse novo modelo de construção em conjunto, e acho que a Gi vai voltar para dar as boas-vindas para o nosso amigo Jairon, e logo mais a gente troca uma ideia e estou aberta a perguntas. Sensacional, Paulo. É bem esse o ponto, né? Do logo mais, e eu convido aí a todo mundo continuar debatendo ali no chat, mandando perguntas, que no fim aqui do nosso bate-papo nós responderemos. E como o Luciano Santos colocou ali no site, no chat, o intuito é justamente esse, né? Como essas tecnologias que nós estamos conversando na tarde de hoje podem, de fato, transformar o canteiro de obras e tornar o dia a dia aí mais produtivo, para que o engenheiro, de fato, deixe de manusear infinitas planilhas e passe a estar presente ali no dia a dia da obra. Dando sequência aqui, então, já com o Jairon, para a gente conversar aí, de fato, sobre o planejamento e produtividade de mão de obra. Jairon, o espaço aqui é todo seu, seja muito. Boa tarde, pessoal. Só um minutinho, deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um instante. Pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Eu sou o Jairon, fundador e CEO da Mentor Construção. Para quem não conhece ainda, nós esse ano fomos vencedores do Prêmio Nacional de Inovação promovido pela Abrainc, né? Esse prêmio, ele é um prêmio que vem incentivar, né, e vem identificar as soluções que estão durante o Brasil aí, fazendo o impulsionamento da produtividade nos canteiros de obras. Então, é uma satisfação imensa fazer parte desse movimento, e a gente vai apresentar para vocês hoje aqui a nossa plataforma Mentor Construção e como a gente tem conseguido aí impulsionar a produtividade dentro dos canteiros de obras. Mas antes de mais nada, a gente vem aqui apresentar alguns dados importantes que a gente vai, que pode até assustar alguns de vocês aí que estão assistindo a esse webinar. Hoje, de acordo com o CUB, nós temos hoje que o custo da mão de obra, em média nacional, é 52,49%, né? Eu observo aqui que a mão de obra ela já representa boa parte do custo dos empreendimentos, de acordo com os parâmetros do CUB. E para a gente ter uma noção do quanto que esse custo ele vem cada vez mais avançando, esse custo de mão de obra, a gente tem que em setembro de 2014, o custo médio que se gastava por metro quadrado com mão de obra era R$ 541. Hoje, em setembro de 2020,
Em média, nós já gastamos R$ 742 com mão de obra por cada metro quadrado construído na média nacional. Nós temos aqui, então, 37% de aumento em 6 anos. A gente tem uma noção também desse dado, trago aqui o custo médio da hora, né, em setembro de 2014, que era R$ 13,49, que é a hora do oficial, e hoje, em setembro de 2020, a gente tem em média R$ 18,77 por cada hora do oficial. É um aumento um pouco maior aqui, nós temos 39,14% de aumento em 6 anos. Esse é um número que bastante representatividade, porque cada ano que passa nós temos aí a mão de obra representando mais dentro do custo do empreendimento. Mas, apesar desse ser um dado que é bastante importante, poucas empresas têm conhecimento desse dado. E por conta disso, os investimentos em controle de mão de obra, os recursos de mão de obra têm sido muito poucos, né? Em tecnologia, em controle, em gestão. Então, nós temos aqui uma pesquisa da Brasil que 41% das construtoras do Brasil não utilizam nenhum indicador de produtividade nos seus canteiros. E ao longo de alguns anos, a nossa experiência dentro dos canteiros de obras, a gente foi observando o quão era difícil fazer esse controle. Muitas empresas hoje fazem o controle através de fichas no Excel, através de, enfim, e acaba que você tem muita informação, mas tem poucos dados. Então, a gente conseguiu aí desenvolver uma plataforma que a gente consegue ali fazer um controle, de fato, da mão de obra, e não só analisar, pegar informações, mas analisar dados e tirar daqueles dados possibilidades que a gente consiga ali melhorar o nosso processo produtivo. Então, a gente fundamentou a nossa plataforma nos seguintes parâmetros. Primeiro, que é a razão unitária de produtividade, que é a RUP, né? A gente, hoje, a RUP, ela é quanto que se gasta de horas para cada metro quadrado de determinado serviço construído. Então, a gente tem esse parâmetro. Temos o parâmetro das metas de produção baseada em preço de serviço vinculados ao orçamento de obra. Então, a gente converte a RUP em valores, né, monetários, em valores que esses valores são repassados e informados para os operários, porque a gente entende que é muito difícil o operário ele conseguir ali fazer uma ideia na cabeça dele de quanto que ele tem que executar de cada serviço dia, né? Ainda mais quando ele executa vários serviços diferentes durante o dia. Mas quando aquele operário ele tem na cabeça qual é a meta de produção dele em valores por dia, fica mais fácil dele poder mensurar e ele mesmo entender qual é a meta dele diário, ao invés de ficar na cabeça só do engenheiro, né? Então, a gente traz isso dentro da plataforma também. E a gente também traz a possibilidade da apropriação do custo de mão de obra por serviço do orçamento. Essa também é uma grande dificuldade da maioria das construtoras no Brasil, né? Principalmente por conta da complexidade que é você fazer esse controle. Às vezes o pedreiro ele trabalha em 2, 3 serviços durante o dia e ao longo do mês faz vários serviços diferentes. Como que a gente consegue pegar o nosso custo da folha de pagamento e quebrar aquilo ali dentro das linhas orçamentárias? Então, a gente conseguiu automatizar todo esse processo através da nossa plataforma e a gente hoje tem uma integração com o Cienge, então todo o orçamento que é implantado no Cienge, ele vai ser integrado com a nossa plataforma e a gente consegue fazer esse controle de custo. Através desses fundamentos, a gente vai conseguir identificar dentro da obra o colaborador produtivo, que é aquele colaborador que tem uma produção em reais acima ou igual ao salário, o colaborador improdutivo, que é aquele colaborador que ele tem a produção menor do que o salário, e também a gente vai conseguir pegar ali um relatório do custo previsto e o realizado de mão de obra. Então, a gente vai conseguir ali, para cada linha do orçamento, conseguir medir os desvios orçamentários. Isso é muito importante para que você consiga ali avaliar aonde estão as suas perdas e onde você precisa melhorar dentro do canteiro de obra, onde você precisa melhorar os seus processos. Então, antes que a gente entre aqui na plataforma, eu vou apresentar aqui o conceito que a gente usa na plataforma, que é o conceito de VCP, que é a variação do custo de produção. Esse é um indicador que a gente utiliza de forma fácil. Esse é um indicador que é de fácil entendimento para o operário, para o técnico que faz o apontamento, para o encarregado, para o engenheiro. A gente fala aqui em uma linguagem universal, que é a linguagem em valores econômicos, que é muito simples de entender. Então, para a gente falar aqui de colaborador produtivo, a gente tem um colaborador que o salário dele, base, é R$ 1.600. Se esse colaborador, durante um mês, produziu
400 metros quadrados. Então, se a gente está pagando aqui a um preço de R$ 4,96, que é o preço da alvenaria, e esse preço ele vem do cálculo da RUP multiplicado pela hora de produção, nós temos que esse colaborador produziu R$ 1.984 em um mês. Para a gente encontrar aqui o saldo dele de produção, é simples, a gente diminui o valor de produção menos o salário base, e a gente encontra aqui qual o saldo de produção desse colaborador. Nesse caso aqui foi positiva, então a gente calcula o VCP como? A gente pega o saldo de produção e divide pelo salário base, que é R$ 1.600, nós temos que esse colaborador ele tem 24% de produtividade, ou seja, tem um VCP de 24%. Então, ele foi produtivo, excelente para o canteiro de obras, ótimo. Vamos trazer aqui um exemplo também de um colaborador improdutivo, um VCP negativa. Nós temos aqui um pedreiro com salário de 1.600, mesmo exemplo, e nós temos que ele produziu apenas 226 metros quadrados de alvenaria no mês. Para o mesmo valor de alvenaria de R$ 4,96, nós temos que ele produziu R$ 1.120 no mês. O saldo de produção dele é um valor de R$ 473, ou seja, saldo negativo, porque a produção foi bem menor do que o salário dele. Então, nós temos um VCP aqui de 29,51%. Esse colaborador, ele foi improdutivo. Esse é um dado muito importante e que muitas empresas não têm, né? Por conta da complexidade, por conta de não ter uma automatização desse cálculo dentro do canteiro de obras e que fica muito moroso, às vezes, fazer através de planilhas no Excel. Mas é um dado muito importante. Então, agora eu vou extrapolar um pouco esse número desse colaborador, que teve 29,51% de improdutividade. Vou trazer aqui um exemplo de uma folha de pagamento que você tem R$100 mil de folha no mês. Se eu tenho, em média, 30% de improdutividade dessa folha, significa que o meu custo de improdutividade no mês foi de R$30 mil, né? Então, para esse custo de improdutividade de 30 mil reais, e eu tendo ainda os encargos, que chega a ser 100%, eu tenho, em média, um custo de 60 mil por mês a mais. Esse custo não previsto no meu orçamento de obra. Se eu extrapolar esse custo a mais dessa obra durante 12 meses, com essa média de improdutividade de 30%, eu vou ter um custo de improdutividade de uma única obra de 720 mil reais no ano. Então, esse é um número muito importante e que são poucas as empresas que conseguem calcular e mensurar quanto estão perdendo em produtividade, quanto que você poderia investir daquele número ali que você está perdendo mês a mês e você não controla porque não tem indicador, não tem automatização desse processo. Então, para que a gente consiga monitorar isso de forma simples, também não criar muito morosidade e nem energia para que você consiga controlar esses indicadores, a gente desenvolveu a plataforma Mentor Construção, que ela se baseia nos seguintes pilares. O primeiro é a digitalização do controle de equipes, né? Muitas empresas ainda fazem o controle das suas equipes de obra através de fichas em papel e, às vezes, transforma aquilo ali no Excel e você acaba fazendo ali um controlezinho que você acha que tem informação na mão, mas não. Você tem informação ali, mas, às vezes, você não transforma aquela informação em dados, como você melhorar o seu processo produtivo. Então, o primeiro pilar é esse, você digitalizar o processo de controle. O segundo pilar que nós temos é o controle de apontamentos por endereçamento, né? Ou seja, para que você tenha uma garantia dentro do teu controle de obra, você tem que monitorar e dividir as tuas tarefas por endereço para facilitar o teu controle e para te dar mais segurança. Então, quando a gente fala de processo de endereçamento, nós estamos falando que cada tarefa é vinculada a um endereço local. Um exemplo, um piso cerâmico de um bloco A, apartamento 101. Então, todos os apontamentos, eles seguem esse mesmo padrão. Nós também temos aqui o outro pilar, que é o controle de custo de mão de obra integrado ao orçamento. Esse controle de custo de mão de obra, todas as tarefas, elas têm uma vinculação com o orçamento de obra. Então, às vezes, por exemplo, dá um exemplo de uma atividade que é o reboco. Você divide essa tarefa no apontamento em duas, em taliscamento e, às vezes, o reboco, né? E se você, no teu orçamento, só tem uma linha orçamentária, você vai vincular essas duas tarefas na tua linha orçamentária. E após essas tarefas serem apontadas, o mentor vinculado ao Cienge, ele vai te dar ali qual foi o custo da tua folha de pagamento em cada linha orçamentária. E o quarto pilar aqui é os indicadores de produtividade da mão de obra, que a gente consegue fazer os indicadores aqui e exportar os indicadores para a liderança, por colaborador, por serviço. Então, a gente tem vários indicadores, a gente consegue fazer a leitura e consegue se identificar dentro do canteiro de obra aonde estão as nossas rupturas. Então, vou trazer aqui para vocês
Só um instante. Só um instante aqui que eu vou abrir aqui o aplicativo. Um minutinho. Então, aqui eu vou fazer um demonstrativo rápido do nosso aplicativo. No aplicativo, a gente tem a possibilidade de fazer o cadastro de todas as equipes. Então, você faz o cadastro das equipes dentro do aplicativo e você, se você tiver um sistema de folha rodando na tua empresa, nós podemos, inclusive, fazer a integração com o sistema de folha. Então, todos os colaboradores que estão no teu sistema de folha, eles vão ser lidos no aplicativo e você consegue, inclusive, identificar quais colaboradores que não estão sendo apontados, quais colaboradores que precisariam ali estar vinculado a alguma equipe. Então, a gente, quando vai fazer aqui esses apontamentos do canteiro de obra, a gente divide essas equipes e a gente tem a possibilidade também aqui de fazer a vinculação dos encarregados dentro das equipes, né? É uma possibilidade. E também a gente vincula aqui se a equipe é terceirizada ou contratada. Então, você tem a possibilidade, dentro do aplicativo, da plataforma, em controlar tanto a tua mão de obra terceirizada como a tua contratada. E vinculando, como eu falei, a possibilidade de vincular os encarregados e os líderes de cada equipe. De forma que a gente consiga lá na frente, quando eu apresentar o dashboard, vocês vão perceber que a gente consegue ali ter indicador tanto do colaborador, como consegue também ter indicador do próprio líder, do encarregado, de forma que a gente consiga ali mensurar a eficiência também da gestão. Porque muitas vezes aquele encarregado ele pode não estar liderando bem a sua equipe e aquilo vai gerar improdutividade. Então, a gente vai conseguir isso através do aplicativo. A gente consegue aqui, dentro do aplicativo também, ter os apontamentos e saber o saldo de cada serviço que não estou apontado ainda. Então, quando você for fazer o apontamento, você consegue aqui identificar se aquele serviço já foi medido. Se ele já foi medido, o sistema não vai permitir que você aponte ele novamente. E uma coisa importante também aqui é a possibilidade da gente fazer a vinculação do tempo do serviço. Então, aqui a gente tem a possibilidade de dizer que hora, que dia que aquele serviço iniciou e que hora que aquele serviço terminou. Então, através dessas informações, a gente vai conseguir mensurar a RUP real, a razão de unidade de produtividade real do teu canteiro. Com essa informação, a gente vai conseguir, lá na plataforma, no módulo web, extrair relatórios comparativos dessa RUP. Vou trazer aqui para vocês o relatório, um minutinho. Esse aqui é um relatório de RUP. A gente tem aqui um serviço apontado, que foi uma alvenaria, realizada no bloco 3, apartamento 2. Nós temos aqui o dia e a hora que esse serviço iniciou, o dia e a hora que esse serviço terminou, e nós temos aqui a RUP planejada, que foi 0,80, né, horas para cada metro quadrado de alvenaria, e nós temos aqui uma RUP realizada de 1,68. Então, você observa que eu estou aqui com uma RUP realizada que está mais do que o dobro da minha RUP planejada, né? 110% a mais. Então, a gente consegue aqui, através desse número aqui, fazer o quê? Tomar uma ação. Muitas vezes pode ser que aquela RUP ali, numa determinada região, não seja uma RUP que tenha mão de obra tanto especializada e você vai acabar não conseguindo alcançar aquela produtividade, mas pode ser algum problema a mais no teu canteiro de obra, um problema de logística, problema de falta de material. Então, você vai ali, através dessas informações aqui, você vai conseguir tanto retroalimentar o teu planejamento, como o teu orçamento de obra. Então, outra coisa importante que nós temos aqui também dentro da nossa plataforma é a possibilidade de você ter os indicadores de produtividade. Então, aqui dentro da plataforma, esse aqui é um dashboard que é integrado ao aplicativo. Então, à medida que os apontamentos eles vão acontecendo, a gente consegue mensurar em tempo real a produtividade dentro do canteiro de obras. Então, esse número aqui é o número que eu mais gosto de observar, né, em cada empresa, em cada canteiro de obra. O que esse número aqui diz? Ele é a improdutividade acumulada. Então, aqui, ele está dizendo para a gente que essa obra aqui em específico tem uma improdutividade acumulada de 653 mil. O que é esse número aqui? Esse número aqui é a soma da improdutividade de todos os colaboradores ao longo dos meses. Então, isso aqui, quanto que você poderia investir com esse dinheiro dentro da tua empresa, dentro da tua obra? É um número importante. Aqui, como eu estou analisando uma obra específica X dentro de um período, eu tenho também aqui quantos colaboradores foram produtivos dentro do mês, 101. Quantos colaboradores foram improdutivos, 134. Né? Eu tenho aqui qual foi o valor da minha produtividade no mês, que foi 64 mil. Tem uma média de 36% de improdutividade. E
eu consigo aqui também identificar os colaboradores produtivos, esses 101, quanto em média eles produziram acima do salário, que foi 3,88%. A gente consegue ter essa leitura também. Através desse painel, eu consigo também fazer aqui a identificação. Opa, só um minutinho aqui, saiu aqui. Deixa eu só entrar novamente. Só um minutinho. Acessar o dashboard novamente aqui. Um minuto. Então, estou selecionando aqui a obra, o período novamente. Vou conseguir entrar aqui na obra para continuar a apresentação. Tá. Então, aqui a gente tem, eu estou analisando essa obra aqui, o Belo da Ilha, que é uma obra aqui que a gente tem um período de outubro. E aqui eu consigo identificar também, como eu disse lá no aplicativo, todas as equipes, elas são vinculação com seus encarregados. Então, aqui, por exemplo, eu tive uma produtividade nessa obra aqui de R$57 mil durante esse mês. Eu consigo saber aqui, cada encarregado, qual foi a responsabilidade dele em cima de cada real desse que eu tive de improdutividade. Então, aqui eu tenho o Raimundo Moreira, tem 54 colaboradores vinculados às suas equipes, então tenho R$12 mil de improdutividade nesse colaborador. E aqui eu tenho também a possibilidade de ver todos os outros colaboradores, qual é a improdutividade aqui de cada encarregado desse. Então, dessa forma, você consegue ali ter dentro do teu canteiro de obra uma gestão por liderança e não só por colaborador. Uma outra visão que a gente consegue ter também aqui é uma visão para cada colaborador. Então, aqui eu consigo aqui pegar no painel e fazer aqui a filtragem de todos os colaboradores, do colaborador mais improdutivo até o colaborador mais produtivo. Então, a gente consegue também identificar todos os colaboradores. E uma coisa importante que a gente consegue também na plataforma é a possibilidade de pegar o histórico do colaborador ao longo dos meses. Eu vou pegar aqui esse colaborador, o Célio Joaquim, e eu consigo saber aqui o seguinte, quais foram as improdutividades dele ao longo do mês. No caso desse colaborador aqui, a gente pode observar que essa linha azul, ela significa o salário dele, e a linha vermelha é a produção. Então, eu consigo identificar aqui que esse colaborador ao longo dos meses, a produção dele foi menor do que o salário em todos os meses, ou seja, um colaborador improdutivo. E eu tenho aqui também, nesse painel, saber qual foi o custo desse colaborador ao longo dos meses, quanto que ele me gerou de prejuízo com a improdutividade, 7.670, que deu uma improdutividade média de 50%. Então, esses dados aqui são todos automatizados dentro da plataforma, e a gente tem isso aqui em tempo real, sempre que um apontamento ele é realizado. Outra possibilidade também que a gente tem é fazer um diagnóstico por serviço. Tudo bem, se eu fui improdutivo, mas aonde está a minha produtividade? Aonde que eu tenho que focar? Então, esse painel aqui ele vai mostrar para a gente aonde foi a improdutividade. Nesse caso aqui desse serviço, eu tive aqui dos 57 mil de improdutividade, eu tive um prejuízo aqui, uma improdutividade de 3.921 no requadramento de vão. 24% de produtividade nesse serviço, e aí assentamento cerâmica, reboco, então eu consigo focar. E muitas vezes esses dados vão ser importantes para o gestor da obra, porque se ele não tiver aquela mão de obra especializada, que está conseguindo ter uma eficiência, está conseguindo produzir bem dentro do canteiro de obras, ele pode subcontratar. É melhor, às vezes, você ter um preço ali fixo para um empreiteiro do que tu tá perdendo dinheiro com a tua improdutividade. Então, são dados importantes, dados que podem ali mudar o cenário dentro de uma obra e, de fato, você consiga ali melhorar a tua gestão. Então, gente, essa é a nossa apresentação. Eu fico aqui aberto a dúvidas, esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham eventualmente. Muito obrigada, Jairo. Com certeza aí as informações que você trouxe foram bastante impactantes, bastante relevantes e principalmente sabendo o peso que a mão de obra tem na construção civil, o peso que isso tem, que a improdutividade tem no orçamento final daquele projeto e principalmente como tornar isso mais visível, né? Como facilitar. E aproveitando que você já está aqui conosco, o Rosvaldo Barbosa de Almeida, ele fez uma pergunta ali com relação à coleta dos dados no canteiro de obras. Como que essa coleta é realizada? A coleta é feita através do aplicativo. Então, todas as informações, a princípio, de qual o preço da produtividade, quais são as tarefas, qual é a RUP planejada, tudo isso previamente é cadastrado na plataforma. Então, quando o apontador no canteiro ele vai fazer esse apontamento, ele vai simplesmente pegar uma tarefa que já está cadastrada na plataforma e fazer um apontamento através do aplicativo. Então, você não precisa andar no canteiro com fichas e nem precisa transferir isso para arquivos Excel, porque tudo vai ser feito e todas as coletas são feitas através do aplicativo. Espero ter respondido. É isso.
Excelente, excelente. A Fátima Kolinski, Paula, ela fez uma pergunta para ti. Como a construtora pode avaliar se a sua linha de balanço está sendo efetiva para a gestão? Muito bom. Eu acho que tem alguns parâmetros aí, né, Fátima? Primeiro, obrigada pela pergunta. Ótima pergunta. Eu acho que ela fica muito mais fácil quando a gente consegue aplicar alguma tecnologia que facilite o processo, né? Eu vejo que tem 2 pontos mais importantes, assim, para a gente ver se ela está sendo eficiente. A primeira delas é entender qual que é o lote de repetição, né, e qual que é o ciclo dos serviços ideais para que eu termine a minha obra no prazo, né, que eu tenha eficiência nos serviços que são precedentes ou não. Então, eu vou dar um exemplo. Se a gente tem um serviço de alvenaria que tem um ciclo de 10 dias, e logo após a gente tem um serviço de instalações que tem um ciclo de 5 dias, né? Quando a gente lança lá num diagrama gigante, talvez não fique tão visual, mas quando a gente lança uma visão de linha de balanço, se eu lanço esse serviço imediatamente após a alvenaria, eu consigo rapidamente, aí dentro do Previsão a gente tem um filtro, rapidamente perceber que existe um gap, né, que a mão de obra, já puxando também para o Jairon ali, a equipe vai trabalhar durante 5 dias, depois ela vai ficar um tempo de folga, e aí ela vai iniciar o outro serviço, né, então, rapidamente a gente consegue fazer filtros e entender gaps e arrastar aquele serviço para frente para entender qual que é o último término necessário para isso. E quanto à visão do prazo total de obra, são mais simulações quanto a quais que são os lotes de repetição ideais, se eu deveria fazer uma equipe por vez, se eu trabalho com 2 em paralelo, como que funciona para que eu consiga ter o prazo total da obra de acordo com o efetivo que é possível naquela obra, né? E aí conseguindo atingir, seja num planejamento inicial, em que a gente cria o planejamento macro, né, o planejamento de longo prazo da obra, mas também de acordo com as interferências, como é que a gente simula. Eu vou também trazer um pouquinho para a plataforma, né? A gente consegue sempre mexer em um serviço em um local, ou pavimento, ou todos em paralelo numa multisseleção. Então, eu clico lá na multisseleção, simulo, poxa, se eu fizer esse serviço em 10 dias, em 5 dias, isso lógico que vai determinar também qual que é a equipe necessária numa conexão com o mentor, por exemplo, mas seriam 2 formas ideais de entender se ela está sendo eficiente, seja no cumprimento de prazo ou no balanceamento daquele serviço específico. Ótimo, Paula. E aproveitando, né, dando sequência aí à tua linha de raciocínio, na tua percepção e na interação aí com os clientes, o José Ribamar perguntou qual o peso da cadeia de valor da construção civil na eliminação das restrições quando se faz essa programação da linha, através de pacotes de tarefa, né, das linhas de balanço. Qual que é o peso da cadeia? Isso. Legal. José Ribamar, estamos juntos de novo, né, amigos? Todo o webinar da Previsão está lá, trazendo provocações, que legal. Eu acho que mais do que nunca a gente percebe que a conexão entre construtora e a indústria, né, tem um peso muito grande. A gente, no final das contas, eu acho que talvez é uma das primeiras crises que o mercado tem demanda, mas no final das contas a indústria não conseguiu manter o ritmo em função da pandemia e diminuiu a produção, né? Então, no final das contas, acaba que essa visão de fluxos contínuos, né, que a gente pensa na obra somente, né, num primeiro momento, a gente tem que começar a cadenciar isso e vincular o meu fornecedor lá na ponta também, né? Então, qual que é uma visão minha, primeiro, de um planejamento macro, se eu não tenho condição, a gente tem cliente no Nordeste que precisou replanejar a obra toda porque não tinha aço, né? Então, existem possibilidades de replanejamento diante disso, e aí é importante que um planejamento atualizado seja compartilhado também com o meu fornecedor, com o meu parceiro, né? Ou, ao longo da obra, se existe aquela disponibilidade, como é que eu consigo ser uma construtora mais eficiente para a indústria, né, para o meu fornecedor, para que até no futuro eu consiga ter condições melhores, né? Se eu tenho uma produção realmente just in time, se eu sei pedir aquele material no momento certo para a indústria, né, e aquilo também não me atrapalha no canteiro e tudo mais, mas a indústria passa a ter previsibilidade de qual que é o momento que eu preciso, isso é um vai e volta muito produtivo, né? Então, a gente entende que a obra não começa no canteiro, né? Ela começa lá na indústria, que tem, sim, um peso muito grande. Essa conexão é cada vez mais importante e, sendo bem sincera, como Previsão, a gente percebe uma necessidade de conexão das 2 pontas e um interesse muito grande da indústria de conectar o setor.
Excelente, Paula, muito obrigada. Jairon, o José Ribamar também perguntou para você se no acompanhamento do apontamento são apontadas as restrições não eliminadas que contribuíram para o desempenho ruim do serviço. Não, na plataforma a gente consegue elaborar um processo para que você consiga ou apontar 0 ou 100. Então, isso é um parâmetro que tem dentro da plataforma para que você consiga ali vincular que aquele serviço ele só pode ser medido se o serviço está concluído. Então, é um parâmetro que algumas empresas utilizam para evitar que aqueles serviços que são os rabos, né, que fiquem para trás, você pague parte da produção para o colaborador, ele executa 95% às vezes de um apontamento, e depois aqueles 5% você tem que pagar uma outra equipe para poder vir fazer aquela execução daquele serviço. Então, você pode parametrizar a plataforma para que os apontamentos sejam apenas 100% e você não tenha essa possibilidade de ter os rabos de serviço para trás, ok? Ok, Jair, ok, muito obrigada. E aí, a gente está entrando aqui nos minutinhos finais, né, do nosso bate-papo. Eu tenho mais uma perguntinha para ti, Paula. Qual o impacto da linha de balanço, pensando ali para a visão estratégica da construtora, né? O que você tem percebido aí de ganhos, como isso tem se refletido em percentuais de melhoria de produtividade, percentuais de resultado? Tá no mudo, Paula. Opa, aí fica difícil, né, gente? Desculpa. Mas obrigada aí pela pergunta, mais uma vez. A gente tem percebido 2 pontos muito importantes, né? Eu acho que a escolha da linha de balanço como metodologia aqui para a plataforma da Prevision teve 2 principais funções, né? 2 principais propósitos. Um deles é a eficiência do planejamento em si, né? Como eu já trouxe antes, essa visão de folgas, de interferência, a gente consegue ter um planejamento muito mais eficiente, eliminar desperdícios ao longo do processo, né, com a linha de balanço, e mais do que isso, ela tem ajudado muito numa visão e numa otimização da alocação de recursos. Então, a própria lógica da linha de balanço, que faz com que eu pense numa lógica puxada, né, em que momento, o que gera valor lá para o meu cliente lá na ponta, qual que é o momento de entrega, isso de trás para frente, então faz com que eu aloque os recursos no momento certo. E o segundo fator foi que ela é uma metodologia, uma ferramenta muito mais visual. Então, mais do que trazer eficiência para a obra, a gente percebe que numa visão estratégica, os donos das construtoras, os gestores maiores, não precisam parar durante muito tempo para analisar um planejamento muito complexo e aí sim interagir, né? Então, é uma simulação de vai e volta. Tanto a equipe de planejamento otimiza lá na ponta, quanto se eu tenho uma curva de evolução que vai me trazer um desembolso muito grande lá na frente, eu, como gestor, rapidamente consigo com a minha equipe, numa mesma reunião, fazer uma simulação de cenário e aquela curva muda e o meu impacto financeiro lá no Cienge muda também. Então, ele otimiza a obra em si, no tempo de operação, na eficiência, mas também numa visão mais macro na sustentabilidade do portfólio da empresa, né? Essa visão de sustentabilidade do portfólio, acho que você fechou com chave de ouro, né, Paula? Realmente, cada vez mais a construção civil exige esse bom planejamento. A gente está enfrentando aí um cenário de falta de materiais, onde a importância do planejamento tem um impacto brutal nisso. Existe a expectativa do que essa alta nos preços vai gerar até mesmo na questão da remuneração da construção civil, né, que é ali a dor que o Mentor Construções se propõe a resolver efetivamente. Então, a pauta de hoje, ela vem diretamente direcionar esses grandes pontos, né, e eu acredito realmente que o empresário que esteja atento a essas inovações, a essas metodologias, a mudar a forma com que a gente pensa o dia a dia do canteiro de obras, levando mais tecnologia, levando o apontamento automatizado de produção, o planejamento através da linha de balanço, acompanhamento, gerar medições, gerar ali, obviamente, o custo por nível no Cienge, acompanhar essas informações diariamente, com certeza, isso daí traz um ganho muito grande. E aí eu não poderia, né, fechar a tarde de hoje sem antecipar que, obviamente, Cienge, Prevision e Mentor Construções estão em conversas constantes, né, o Mentor aí, a gente está conversando bastante aí com o Eduardo Parente. Eu acho que ali, logo nos primeiros meses de 2021, teremos grandes novidades sobre isso. A Paula também, a gente conversa bastante.
E eu reforço aí o convite a todos que estiveram conosco na tarde de hoje a continuarem acompanhando o Mentor Construção, acompanhando o Prevision, acompanhando o Cienge e acompanhando também a nossa transmissão amanhã, nesse mesmo horário, a partir das 16 horas. Nós estaremos aqui conversando com vocês e aí com uma abordagem diferente. Vamos falar sobre o processo de vendas e como, através da tecnologia, nós podemos tornar a comunicação ali com o nosso cliente cada vez mais eficiente, cada vez mais ágil. A gente sabe aí que o processo de vendas passou por uma transformação muito grande nesse período de pandemia e, de fato, não podemos perder vendas por ferramentas analógicas ou processos ultrapassados. Jairon, Paula, mais uma vez, muito obrigada por todo o conteúdo que vocês trouxeram. Deixa aí as palavras finais a vocês. Jairon. Gente, obrigado, é uma satisfação imensa fazer parte desse projeto, e eu fico aqui, né, depois eu convido vocês a conhecer o nosso site, né, e lá vocês vão poder também depois tirar mais dúvidas. A gente está aberto aí a contar um pouco, falar um pouco da nossa experiência em produtividade nos canteiros de obras, né, eu tenho fazendo um bom trabalho durante alguns anos, e é isso. Obrigado a atenção de todos. Valeu, Jairon. Paula. Obrigada mais uma vez, uma satisfação de estar contigo de novo aqui, estar com o Jairon, que já é um parceiro. A gente conversa muito sobre a complementariedade, né, Jairon? Estávamos aqui nos alinhamentos iniciais, falando com o próprio Eduardo Parente também, sobre a possibilidade de a gente implantar em uma obra juntos aí, criar um case a partir de janeiro já, então vai ser uma satisfação. Parabéns a todos, satisfação estar sempre próximo de vocês, plataforma Cienge, Foco, nosso amigo Johannes, não poderia deixar de agradecer aqui a imensa atenção de todos. Eu fico à disposição para aprofundar também tudo que for necessário sobre o Prevision, como funcionar na prática, né? Obrigada, gente. Sensacional. E aqui, para fechar, né, com as últimas falas aqui, Guilherme Fortes, você quer dar uma palavrinha aqui com a nossa audiência? Está no mudo também, vamos lá. Pronto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, certo? O objetivo desse encontro, trazendo a Prevision, trazendo o Mentor, software que interage perfeitamente com si, foi para vocês e tentar trazer luz que no setor da construção civil, a gente sempre sabe o que está gastando, a gente nunca sabe o que está deixando de gastar, o que sai assim pelas nossas mãos feito areia. Então, se pegarmos um histórico, tirando esse ano, nosso problema não é material, nosso problema é custo de mão de obra e uma falta de industrialização. Então, esses dois softwares eles dão um suporte grande para poder fazer uma boa gestão e trazer a obra dentro de um valor, poder maximizar o lucro. Então, eram essas palavras finais, considerações finais, e lembrando que amanhã continua nosso workshop com outro tema e que estejam pontualmente, por favor. Excelente. Como bem lembrado pelo Guilherme, amanhã nós teremos aqui o Alfred Herold, diretor de expansão do Construtor de Vendas, que vai falar sobre o processo de vendas no mercado imobiliário, e o nosso grande Johannes Costa, CEO da Foco Gestão e Tecnologia da Informação, que vai falar sobre a gestão de carteiras de clientes. Nos vemos amanhã, então, às 16 horas. Até lá. Até mais.